que me trouxe uma salvação. Irmãos, livro do profeta Daniel. E eu perguntei para Deus: Senhor, o que falarei para a sua amada igreja? O que eu falarei para a sua noiva? Porque temos que tomar muito cuidado, temos que ter muito carinho quando vamos falar para a igreja. E eu sempre tenho esse carinho de perguntar para Deus, de não montar a mensagem do que está na minha cabeça, mas pedir para Deus, para que Ele caminhe, pegue e me instrua no que Ele quer falar para a igreja. Porque nós que estamos na presença do Senhor, que fazemos obra de Deus, nós temos conhecimento para poder montar qualquer pregação, uma boa pregação. Mas já vi um homem, e aí eu fico com medo de pregar o que eu estou querendo, e eu peço direção a Deus. E Deus me deu a direção quando eu estava conversando com a irmã. Eu saí de casa, falei para a Regiane, Deus me deu a palavra, e eu vou falar no profeta Daniel. Então vamos lá, Daniel capítulo 1. Diz o seguinte, subtítulo: A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ele lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, como título dessa mensagem, Deus tocou no meu coração para dizer que vamos falar sobre os sonhos de Daniel, sempre dando glória a Deus. Irmãos, o livro do profeta Daniel é um livro maravilhoso que fala a história de um jovem que viveu um momento muito complicado, de um jovem que viveu, podem tomar assento, irmãos, de um jovem que viveu um momento muito complicado. O momento em que Judá estava passando por um aperto, a Babilônia estava querendo invadir os seus territórios, e como todo reino forte, eles iam mais cedo ou mais tarde vencer, porque Judá, que era parte do reino de Deus, Israel, não estava mais nos caminhos de Deus, ou seja, a proteção que livrava do inimigo tinha saído, o povo perdeu o temor a Deus, e quando a gente perde o temor a Deus, nós ficamos vulneráveis ao inimigo. E quando acontece isso, Nabucodonosor sitia e invade a cidade. Joaquim, que era o rei, acaba se submetendo, é levado os seus utensílios de ouro, é levado também muitos dos jovens nobres da linhagem real, jovens que tinham capacidade, condição de aprender e se desenvolver na terra da Babilônia, porque o rei Nabucodonosor era um rei muito inteligente. Ele pegava dos seus reinos que ele dominava pessoas especiais, jovens, para que pela idade pudessem ser capacitados ainda mais para servir no seu reino, porque um homem inteligente, um homem poderoso, quer pessoas capacitadas ao seu redor, e era isso que Nabucodonosor queria. Então ele pegou, e dentre eles estava Daniel com seus amigos, e aí viu que Daniel e seus amigos tinham capacitação, como outros também. Então lá vai Daniel saindo da terra dele, saindo de Judá, saindo de Jerusalém e indo para a Babilônia. Ele não queria ir, mas ele não tinha que querer. Naquele momento ele já não era mais livre, ele era um escravo. Indo para a Babilônia com vários outros jovens, longe da sua cultura, longe da sua fé, longe do seu líder espiritual. Ele poderia fazer o que ele quisesse, estava livre. Mas a gente vê na história, e a gente vê na palavra de Deus, e a palavra não mente, que Daniel, mesmo na Babilônia, mesmo longe de
todo mundo, era um jovem, não era um homem formado. Ele decidiu firmemente seguir os caminhos judeus que ele aprendeu, que ele conheceu, que seu pai e sua mãe ensinaram em casa, que ele ia na sinagoga, que ele ia no templo ouvir os sacerdotes, que ele ouvia os levitas louvarem sobre aquele Deus maravilhoso, sobre os salmos, falando sobre as histórias, a história de Davi, falando a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e aquilo estava no coração dele, porque quando a palavra está no nosso coração, não importa se estamos aqui, não importa se estamos lá, não importa se a gente vai para o outro lado do oceano, a nossa fé vai junto, nosso Deus vai junto com a gente. Por isso que quando você está com vontade de pecar, não importa o lugar, o pecado está no coração e você vai pecar até aqui dentro da casa do Senhor. Daniel era firme e forte, porque os outros jovens acabaram se deliciando com a mesa que tinha na Babilônia. E o que mal tem comer a comida da Babilônia? Nenhum mal, à vista simples, mas eram comidas preparadas e oferecidas a outros deuses. E pelo nosso conhecimento, pela nossa instrução, sabemos que não podemos comer nada que é oferecido a outro Deus, porque se a gente come, a gente participa daquele culto. Eu estou cultuando aquele Deus. Então Daniel fez o quê? Ele pediu com habilidade e sabedoria para o eunuco: posso comer legumes, eu e meus amigos? E aquele eunuco preocupado falou: mas se você comer só legume e água e você tiver abatido, o rei Nabucodonosor, quando ver, vai cobrar de mim. Ele: vamos fazer um teste por 10 dias. E enquanto a galera estava aproveitando a mesa que a Babilônia está oferecendo, aproveitando o vinho, se espaldando, porque em Judá, em Jerusalém, a religião é firme, é rigorosa. O judeu, ele anda certinho. É uma doutrina muito certa, muito justa, muito apertada. Mas agora eu não estou mais em Judá, agora eu estou na Babilônia. Agora fica mais tranquilo, né? Pastor não está vendo, papai não está vendo, mamãe não está vendo. Agora eu posso fazer o que eu quero. Mas não é assim com quem tem Deus no coração. Com quem tem um estreito com o Senhor, independentemente da empresa onde eu esteja, independentemente do lugar, do bairro onde eu vou estar, independentemente da família, da casa. Ou seja, não importa, nós não devemos nos preparar para ser crentes aqui. Aqui é muito fácil ser crente, todo mundo aqui é, todo mundo fala o mesmo linguajar, todo mundo fecha a carinha e parece que está falando com Deus, mas nem todos estão. A questão é lá fora, no dia a dia, no trato comum, no momento que a pessoa te agride, você segura a onda, no momento que a pessoa faz uma injustiça com você e você consegue se controlar, onde você paga o mal com o bem. É nesse momento. A oração de Jesus não foi que nos tirasse do mundo, lembra? Mas que nos desse capacidade para suportar as situações que iam acontecer. Então nós temos que ser realmente crentes de verdade. Não adianta só aparentar ser crente. Você tem que ser, independentemente do que seja. Daniel perdeu toda a capacidade de escolher o que ele ia, aonde ele ia, o que ele ia vestir e o que ele ia fazer no dia seguinte. Mas não pode se tirar o que está no teu coração e a vontade de adorar. Isso ninguém pode tirar. Eu posso vir aqui e aparentar ser o que for, mas o meu coração não está junto com Deus, não está alinhado. Então nós temos que parar de só aparentar, mas sermos. Deus, a Bíblia fala que Deus, quando olha para a gente, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Ele vê além de tudo. Ele vê além do crachá. Ele vê além do corte de cabelo. Ele vê além da minha camisa, além da minha calça, além do meu salto. Ele vê além de tudo. Ele vê o meu coração. Ele vê o meu desejo. E se não tiver o desejo alinhado com o dele, não adianta o lado de fora estar bonito. E aí, Daniel, ele depois de 10 dias é visto como melhor do que todos os outros, os seus amigos também. Então passa todo mundo parar de comer aquela comida e beber aquele vinho, e a Bíblia fala que eles estavam bebendo vinho à vontade, e vão comer o que Daniel colocou, os seus legumes, a água, comida direita. Passando-se o tempo, as provas vêm, Daniel se mostra excelente com seus amigos, mais inteligente do que todos os outros, e todos eram capacitados, porque Deus sempre faz os seus servos brilharem mais, naturalmente, sem puxar o tapete de ninguém.
Servo de Deus não puxa tapete de ninguém. Servo de Deus é igual Davi, espera o momento certo que a coroa cai na cabeça dele. Ele não faz força nenhuma. A promessa veio para Davi na adolescência, que ele seria rei. Davi não deu uma palha de modo injusto para que a coroa caísse na cabeça dele. A coroa veio certinha no momento que Deus quis. Servo de Deus é assim. Não tem aquela questão de, vamos queimar aquele fulano ali e tudo mais, que aquele lá é meu concorrente. Não tem concorrência. A porta que Deus abriu para você, só você pode entrar. Ela é do seu tamanho. Então, temos que ter esse pensamento, porque senão a gente tira da mão de Deus a nossa vida e a gente quer controlar, e não pode. Depois do certo tempo da avaliação, Daniel foi visto excelente com seus amigos e foram colocados para ser um dos principais. Mas aí vem as provas, vem as situações. Você imagina, Daniel sonhava em ser um servo, um escravo, utilizado pelo rei da Babilônia, fora da sua casa, longe dos seus. Não. Eu acredito que Daniel sonhava assim, em ser um grande profeta, em ser um escriba, em ser alguém importante lá no templo de Jerusalém, que até então não tinha sido derrubado. Depois que Nabucodonosor derruba, depois de alguns anos. Ou seja, mas ele estava ali. E aquela frustração não impediu Daniel de servir da melhor maneira possível. E muitas vezes nós nos sentimos frustrados, porque nós tínhamos um sonho, tínhamos um desejo na nossa vida, e a gente olha para a nossa vida e fala assim, nossa, o que eu sonhava, o que eu queria, não tem nada a ver com o que eu estou vivendo hoje. E a frustração bate de uma maneira muito forte. Nós somos seres humanos, nós temos carne. O ser humano é tricotônico, é corpo, alma e espírito. Não adianta. E muitas vezes a gente se frustra, porque você vai lá e olha para a sua casa e você fala, nossa, mas eu queria uma casa igual da novela. Mas a minha casa não é igual da novela. Nossa, eu queria meu marido, minha esposa desse jeito. Mas ele não é desse jeito. Ei, e quem falou que você não pode ser feliz do jeito que está acontecendo? Porque às vezes a gente cria para a gente modelos de perfeição que não nos vão deixar felizes. A psicologia fala em duas coisas, o real e o ideal. Às vezes a gente idealiza, nossa, mas eu quero assim, assim, assim. Mas se for desse jeito, você não fica feliz. E às vezes a tua realidade é o que encaixa para a sua felicidade. É que o ser humano vai estar satisfeito com o que ele tem. Mesmo com essa frustração, mesmo com esses problemas, Daniel serviu da melhor maneira possível. A palavra de Deus diz no profeta Isaías, seguinte, que os meus pensamentos, Deus falando pela boca do profeta, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como os céus estão mais elevados do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos estão mais altos do que os seus caminhos e os seus pensamentos. Acredite no pensamento e nos planos de Deus, porque os seus são limitados. O nosso olho só consegue ver aqui. Os olhos de Deus, ele passam além da parede, ele passa além da rua, ele passa além dos anos, ele passa além da eternidade, ele passa além dos séculos dos séculos. Deus sabe de tudo. A questão é acreditar nisso. E daqui a pouco o que acontece? Porque todo servo de Deus, ele não passa por prova e problema à toa. Daniel não estava ali de passagem, sofrendo porque os seus antepassados sofrendo porque na vida anterior, quem acredita em vida anterior, estava o karma. Não era isso não. Tem propósito de Deus no que você está passando. O rei Nabucodonosor, o homem mais importante daquela época, sonhou, porque até esses homens sangram. Só o nosso Deus é digno de toda a honra e toda a glória. E aquele homem que mandava matar e mandava trazer a vida, prender e soltar, ele sonha de noite e acorda perturbado e com medo. O homem que manda em toda a terra acorda com medo. Sabe por quê? Porque Deus, ele às vezes coloca a gente no nosso lugar. A gente se sente um pouquinho mais de novo. Calma aí. Existe alguém acima que controla. E ele não sabia o que tu tinha sonhado. Olha, engraçado que você sonha e fica com medo e não lembra do teu sonho, mas você lembra do sentimento que é medo. E ele chama lá os magos, os feiticeiros, e ninguém sabe. E ele fala assim: vocês não descobrirem, vão todos morrer. Agora, se vocês descobrirem, vão ser cobertos de honra.
E aqueles homens pensam, não, mas vamos lá, não adianta ganhar tempo e tentar me enrolar com palavras bonitas. Eu quero a verdade. E quando pensou que tinha sido tudo acabado, tinha um menino jovem que tinha sido do exército de Judá, estava lá servindo lá. E ele ouve a história. Daniel ouve a história e Arioque está passando. Arioque era um dos comandantes que está passando para poder executar. Começar a executar os sábios, os magos, e ele pega com a sabedoria e a autoridade de quem serve a Deus. Fala assim, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso, isso. Ele, não, calma aí. Olha só, pede para falar com o rei, para esperar um pouquinho, que eu vou orar e vou pedir a Deus para que ele revele. Olha só, a autoridade, ousadia que Deus dá para quem tem intimidade com ele. E um momento complicadíssimo. Não ia ser eles não iam ser punidos, eles iam ser mortos, todos. Com ele a eu vou matar todo mundo, invado outra nação e pego todo mundo de novo. Vou ensinar, vocês não prestam para nada. E ele ora e pede para os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos orar todo mundo. E Deus traz para ele a revelação. E ele vai diante do rei. E ele falou assim, não é por acaso você tem poder para poder trazer essa revelação? Ele falou assim, eu não. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus dos céus, esse sim tem condição. E o sonho é esse. E olha só, um menino que saiu como escravo, ele não queria. Muitas vezes você não quer, muitas vezes é doloroso, muitas vezes é complicado, você dorme e acorda se perguntando, por que, Senhor? Mas por que eu saí de Judá e estou aqui na Babilônia sofrendo? O que eu fiz? Eu não tenho nada com esse problema do povo, eu te sirvo, eu conheço a tua palavra. Quem pegou foi o rei lá de Judá, foi os grandes, os poderosos, eu estou sofrendo aqui. Mas Deus tem um propósito com aquele homem que está sofrendo ali. E ele é ousado, e ele vai lá diante do rei Nabucodonosor e fala o seguinte: a revelação de Daniel é uma revelação para além do seu tempo. Olha só o que Deus revelou para um humilde menino que se colocou na presença dele. Falou assim: olha, rei, você sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, essa estátua tinha braços de prata, essa estátua tinha o quadril de bronze, e essa estátua tinha pernas de ferro, e os seus pés eram ferro e barro. E a revelação é essa, a revelação de reinos que virão, do seu reino que é a cabeça de ouro, do reino que vai vir depois, 2 braços, reino Medo e Persa, do reino de bronze que vai vir depois, que é o reino grego de Alexandre o Grande, e o 4º reino de ferro, que é o reino romano, o Império Romano, que é duro, e depois barro e ferro, porque o Império Romano ele se divide, e isso faz com que ele fique fraco. Mas uma pedra sai do monte que não foi cortada, e ela bate no pé, e a estátua cai. Isso tem matéria com a pregação inteira, mas sintetizando, ele fala que os governos do mundo vão acontecer depois do dele. E tudo aconteceu depois que Daniel morreu. Daniel foi embora, mas essas palavras ficaram até hoje. Podemos estudar qualquer um desses reinos aí, dominaram. Mas aquela pedra que bate lá embaixo, faz todos os reinos caírem aos seus pés, é a rocha viva. É aquela que Moisés foi falar e bateu, saiu água. E Deus falou: não bate na rocha. Não bate na rocha, cuidado. Isso não é uma rocha qualquer. Essa rocha simboliza o Senhor Jesus, que quebra todos os reinos e coloca todos diante dos seus pés. E Daniel, um menino, um escravo, tem essa grandiosa revelação que vai além do seu tempo, que corta o tempo e vem no nosso também. Passa-se o tempo, ele é honrado. Mas lá vem um outro sonho. É engraçado, né? É os sonhos. Deus deu sabedoria para Daniel revelar sonhos. E Deus dá para cada um de nós uma capacidade. Não sei qual é a sua. Ah, mas só que eu acho tão bonito o dom de sonho, de visão, de revelação. Cara, mas quem louva e consegue tocar o nosso coração igual hoje aconteceu? Um dom maravilhoso. Quem consegue pegar o microfone e com uma saudação mexer com você a ponto de você mudar algo na sua vida, já a partir da porta para fora, é um dom maravilhoso.
aquela pessoa que tem carinho, que tem a sensibilidade para poder aconselhar, para poder tratar bem, para poder, como as irmãs falam, como Roger, um sorriso verdadeiro, mas que abraça. São dons, são vários. Então a Bíblia fala que temos que buscar os melhores dons, mas temos que fazer com que isso aconteça e que seja benéfico para a casa de Deus. Daniel, ele acaba novamente sendo chamado pelo rei Nabucodonosor, porque ele sonha, mas agora ele entende o que ele sonhou, ele viu. E é engraçado o seguinte: o homem mais importante da terra novamente tem que chamar o escravo lá, aquele que saiu de casa sem querer, foi na marra, foi na brutalidade, complicado, mas ele começa a entender o propósito dele. O propósito dele era ali. Ele tinha planos, às vezes ele queria casar em Judá, ter vários filhos, ter uma fazenda, criar ovelhas, ser um pastor de ovelhas, como muitos israelitas são. Mas Deus queria outra coisa. Então, vamos deixar as nossas frustrações para lá e viver os sonhos de Deus. Porque aí sim nós vamos ser felizes. Porque senão, Deus, mas eu queria isso, mas não era para ser. Ok, obrigado, vamos seguir. Jeremias era de uma família sacerdotal, filho de Ilquias. O que Deus falou com ele? Essa família sacerdotal vai ser profeta. Ou seja, por genética seria sacerdote, mas por vontade de Deus foi um grande profeta. Está ótimo. Quando Nabucodonosor conta o sonho, ele sonha que viu uma árvore muito grande. E o tema é sonhos. E essa árvore era vista por toda a terra. Seus galhos se estendiam de extremidade a extremidade. Suas folhas eram muito grandes. As aves do céu pousavam nela. E os animais ficavam debaixo, protegidos pela sua sombra. Os frutos eram maravilhosos. Ou seja, imagina que árvore era essa. Maravilhosa, estrondosa, bonita. E depois ele vê um homem, um juiz do céu, falando: corte a árvore, derrube-a, mas deixa lá a seta, prende com grilhões, vamos deixar cair 7 tempos sobre ela. E ele fica desesperado, porque aquela árvore sendo cortada não deve ter sido algo normal no sonho. Às vezes a gente, contando o sonho, parece que o sonho é simples, né? Mas quem sentiu o sonho, sente aquela emoção pela corda. Nossa, eu sonhei que eu estava num carro. Aí a pessoa fala: mas estou num carro. Mas a sensação parece que é verdade. Você acorda e você não consegue desligar a realidade do sonho. A emoção, o sentimento é o mesmo. E ele não sempre o que significa esse sonho. O sentimento era muito ruim. E Daniel fala: olha, o Deus dos céus manda dizer que o sonho é o seguinte: essa árvore significa você. Essa árvore é você e seu reinado. Se estendeu a vários lugares. Todos ficam debaixo de você. Você frutifica muito. As aves pousam em ti porque tem confiança. O teu reinado é poderoso, mas vai vir um momento onde vai ser cortado, você vai ser retirado. Você vai viver com os animais do campo. Vão passar 7 tempos sobre você. Você vai receber chuva, vai receber orvalho. Os seus pelos vão crescer. Você vai comer como um animal selvagem. Depois de 7 tempos, o seu entendimento vai ser recobrado. E você vai reconhecer que Deus, o Deus dos céus, é o único Deus. Por que aconteceu isso com o rei Nabucodonosor? O nariz subiu demais. Mandava muito e sabia que mandava. Era reconhecido, valorizado, celebrado. Todo mundo se reverenciava. O rei Nabucodonosor, o imperador de toda a terra. Mas chegou um momento onde ele passou um ano. E ele estava passeando pelo seu jardim. E ele olhou e viu. E falou assim: não é essa Babilônia, com orgulho, que eu construí, linda e maravilhosa, e coisas mais. E uma voz do céu falou: passou de ti. O entendimento sumiu. E quantas pessoas a gente não viu com poder, com glória, fazendo a obra de Deus, fazendo coisas importantes, e do nada a pessoa embaralhou, parece que resetou o computador,
Parece que acabou a memória do celular, apagou tudo, voltou. Configuração de fábrica, esqueceu tudo. Nabucodonosor, a Bíblia fala que ele some do meio do povo, ele vai para a selva, chuva cai sobre ele come como animal selvagem, pelos crescem como águia, ele fica peludo, fica igual um animal, o entendimento vai embora. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando o homem perde o temor do Senhor, ele perde a sua sabedoria, mais cedo ou mais tarde. Aquele homem sofre, passa e vive como um animal. Você imagina um homem que mandava e que fazia o que quisesse: ouro, prata, comida, mulheres, honra, e agora está vivendo como um animal. Já viu a história do menino lobo? Foi criado por lobos, ficou na selva, como ficou? Deve ter sido parecido. Depois de um certo tempo ele reconhece, ele para e pensa, ele fala: só o Deus dos céus é o único Deus. E a palavra de Deus vai falando, vocês podem ver no livro, Nabucodonosor, sempre quando vai citar Deus, na Bíblia vai estar falando os deuses dos céus, os deuses dos céus, mas depois disso, ele bota Deus no singular. A Bíblia é cheia de detalhezinhos gostosos, né? Ele fala o seguinte, ó: então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e poder e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só, ele bota no singular. Por quê? O babilônico, como todos os outros povos, adoravam vários deuses. E ele vai falando aqui com Daniel anteriormente, e bota sempre no plural, os deuses dos céus, os deuses. E agora ele é o Deus do céu. É o único. O nosso Deus é o único Deus. Como fala na principal oração dos judeus, que é o Shema Israel, que fala o seguinte: que ouve Israel, o nosso Deus é um, o Senhor é um, o nosso Deus é o Senhor é um. Essa é a principal oração dos judeus, é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nosso Deus é o Senhor, o nosso Deus é um. Nosso Deus não é dois, não é três, não é cinco, é um Deus apenas, que se manifesta de maneira trina, mas nosso Deus é um. Quando você reconhece que Deus é Deus, é o começo das coisas voltarem ao lugar. Então muitas vezes as coisas estão embaralhadas, porque em algum momento esquecemos que Ele tem o controle de tudo. E que possamos refletir sobre a vida de Daniel aqui, essa pequena pincelada sobre a vida de Daniel, e entender o seguinte: que quando reconhecemos ao Senhor e nos colocamos no caminho dele, como Daniel colocou, Ele vai fazer com que vivamos os sonhos dele, e que vamos ser usados, vamos passar por situações, mas com Deus na nossa frente venceremos tudo. Que possamos entender como Nabucodonosor, que quando esquecemos que existe um Deus nos céus e começamos a nos sentirmos melhor uns dos outros, caímos em desgraça. Mas como somos unidos, entendemos que somos todos iguais e que precisamos uns dos outros, e que precisamos ter um temor lá em cima no Senhor, para que Ele possa derramar a sua glória, a glória do seu Filho Jesus, que morreu por nós. Nós podemos tudo. A igreja é vitoriosa, a igreja passa por cima de qualquer problema e qualquer dificuldade. Desde a eternidade a eternidade, não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, como o nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Deus. Amém.